Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Você que está também nos acompanhando aí, através do nosso canal de transmissão, que Deus te abençoe. Que Deus possa também falar no seu coração nessa noite. Com certeza já está falando. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que a unção do Deus vivo continue sobre nós. Que a unção de poder do nosso Senhor continue sobre nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar, nesse momento, amém? Te convidar a abrir aí a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 3. Deus seja louvado. Atos, capítulo 3, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 8. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto e após nós vamos estar orando. Você que pode ficar de pé, em nome de Jesus. Amém. Você que está nos acompanhando, como eu disse, você vai ser abençoado. E eu te convido também na sua casa, a você pegar sua Bíblia. Amém? E nos acompanhar, ler junto conosco o texto de Atos, capítulo 3, até o versículo 8, nós vamos estar lendo. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Deus seja louvado. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida nessa noite, Senhor. Foi lida e nós queremos pedir a ti agora, ó Deus, a unção do teu poder sobre a nossa vida, sobre a vida dessa igreja. E eu peço, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer de mim nesta noite um instrumento de transmissão da tua palavra. Faça de mim, Senhor, um canal de bênção. Eu quero dizer que sem a tua unção, sem o teu poder, sem a tua ajuda, nada acontecerá nesse lugar. Mas através da unção do teu Espírito Santo, com certeza a tua igreja vai receber nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo. E como Senhor Jesus, como o evangelista e apóstolo João disse, que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Pode assentar, igreja, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Deus seja exaltado nesse lugar. Amém? Glória a Deus. O tema que eu quero dar a essa mensagem dessa noite, o tema será recebendo além do que esperava. Amém? Recebendo além do que esperava. Nós percebemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que esse
o texto, né, o trecho de Atos 3, na realidade nós lemos do versículo 1 até o versículo 8, mas eu queria te dizer que a conclusão total desse fato, desse acontecimento, ele se dá completamente até o versículo 10, aonde nós percebemos desse texto o poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero chamar a sua atenção nessa noite, querido irmão, para uma situação muito corriqueira na vida daquele homem. Eu vou chamá-lo de paralítico. A Bíblia não diz o nome dele. E naquele tempo, meus amados irmãos, você que é um leitor da Bíblia, é uma pessoa que gosta de ler, de estudar, você vai perceber que naquele tempo, os paralíticos, os cegos, os mudos, os aleijados, eles não tinham o privilégio de uma pessoa normal. Quando você vê Jesus curando 2 cegos, você vai perceber que Jesus cura. A Bíblia vai dizer que a cura de 2 cegos, e fala que eles estavam à beira do caminho. Você vê Jesus curando um homem que estava paralítico lá na beira do tanque de Betsaida. E você vai ver que ele estava ali há 38 anos, se eu não me engano. Mas ele também estava em um lugar onde ninguém gostaria de estar. Você vai ver Jesus curando cegos, curando paralíticos, mas sempre encontrava com essas pessoas que dependiam dele, que dependiam da cura, sempre em algum lugar indesejável. Um lugar que você não gostaria de estar. E nós percebemos nesse texto que este paralítico também, ele estava na porta de um templo, e a Bíblia chama esse templo, na porta do templo chamada Formosa. Ele não estava lá dentro, ele não tinha o privilégio de sentar dentro desse templo para ouvir uma ministração, para ouvir falar de Jesus, para usufruir e participar e se alimentar da palavra de Deus. Nós percebemos que ele estava ali naquele templo, na porta, numa situação corriqueira de todos os dias no mesmo lugar. Portanto, essas pessoas praticamente elas eram excluídas da comunhão com outros irmãos, com outras pessoas. Eles estavam sempre sozinhos. Você nunca vê falar numa situação que um paralítico estava com outra pessoa, sempre sozinho. Por quê? Geralmente a família que tem alguém que é problemático no sentido de uma doença, de uma enfermidade, principalmente se ele for paralítico, se ele for cego, essa família leva ele para um tal lugar e deixa essa pessoa lá, para que ela peça esmola, e num horário já combinado, eles levam, vai lá e busca essa pessoa para casa novamente. Essa pessoa vive numa situação de dependência, ela vive uma situação triste, porque ela não tem momentos como eu e você temos, de conversar com a nossa família, de bater papos, de almoçar juntos, jantar juntos. E às vezes eu lembro dessa história, eu vejo essa história, quando eu pedi a Deus que Ele me desse uma palavra para hoje, e eu fiquei lembrando assim, será que esse paralítico,
o que acontecia com ele durante todo o dia naquela porta? Ele não andava. Será que alguém levava alimento para ele? Será que alguém levava água para ele tomar? Como ele fazia nas suas necessidades fisiológicas? Igreja, eu só sei te dizer que uma pessoa nessa situação é uma pessoa que vive no sofrimento. Por isso, às vezes eu falo que nós, sempre devemos ter atenção com pessoas que necessitam da nossa ajuda. Jesus, ele tinha tempo para os paralíticos. Jesus sempre tinha tempo para os cegos, para os aleijados, para os pequenos, para os pobres. Quando Jesus, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 14, no versículo 15, onde ele cita uma parábola. Você já parou para pensar que Jesus sempre gostava de falar em parábolas, ensinar através das parábolas. E ele cita uma parábola da grande ceia, aonde ele ali convida aqueles que tinham ali o privilégio, que tinham a honra de participar daquela ceia. E a parábola diz que aqueles todos davam desculpas para não ir. Um dizia que ia casar, que estava casado de novo, outro dizia que ele tinha que visitar alguém, que tinha que trabalhar, E Jesus, então, a parábola diz que, Jesus conta essa parábola e diz que o dono daquela ceia, que está servindo aquela ceia, manda chamar paralíticos, pobres, aleijados, cegos, saísse pelos becos e vielas, convidando esse tipo de pessoa para vir participar. Que lindo, né? Lindo esse exemplo que Jesus dá através dessa parábola. Mas fora essa parábola, eu não vejo situação alguma onde os cegos, paralíticos, aleijados tivessem algum privilégio. E a situação desse homem, que a Bíblia relata como que aquele homem que ficava sentado na porta desse templo chamada Formosa, como eu disse, era uma situação rotineira de todos os dias. Você já pensou você acordar de manhã e saber que você é levado para a porta de um templo para pedir esmolas, ficar ali sentado o dia todo? Eu não sei se na porta, que é onde ele ficava, ele pegava sol, se quando chovesse ele molhava, eu não sei. Eu só sei que a situação dele não era boa. Eu não sei como a situação dele era, mas eu tenho certeza que o sofrimento era constante na vida daquele homem, na vida de um pedinte, na vida de um pedinte. E eu quero te falar uma coisa. Se ele chega, ele aproxima ele olha para Pedro e João, eles aproximam dele, e ele vê esses dois como ele estava vendo todas as pessoas, como ele via todos. E ele olha, ele repara, olha para Pedro, olha para João, e o que ele faz? João, Pedro, depara com essa situação, vê aquele paralítico, olhando para ele. A primeira, e ele diz, olha para Pedro, e João diz, eu quero o quê? O que ele pede? Eu quero uma esmola. Esmola. Ele pede uma esmola. A primeira resposta que vem da boca de Pedro foi a seguinte: eu não tenho ouro e nem, repete comigo, eu não tenho ouro e nem prata. A primeira resposta. Preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Na realidade, o que nós percebemos nos dias de hoje? Eu não estou aqui para criticar
nenhuma igreja, em nome de Jesus, não é isso. Mas o que a gente vê hoje, nos dias de hoje? Que a sua busca tem que ser uma busca para que você tenha o melhor para a sua vida. Não é que você não tem o direito de ter o melhor. Deus quer te dar o melhor. Só que Deus quer te dar o melhor, mas segundo a vontade dEle. Segundo a vontade do Senhor. E Ele pede essa esmola a Pedro, e Pedro fala: eu não tenho ouro, nós não temos ouro e nem prata. Repare que ali está 2 apóstolos de Cristo. Repare que eles, como apóstolo, a Bíblia vai dizer anteriormente que Pedro era um pescador, era um homem que vivia da pesca. Mas, no entanto, quando ele decide a seguir Jesus, ele deixa tudo que ele fazia e segue a Cristo, o Senhor. E ele não tinha nada no seu bolso, porque ele não ia mentir. Quando ele fala: eu não tenho ouro e nem prata, o bolso dele estava vazio. Como seria nos dias de hoje, se eu e você tivesse na situação de Pedro? Repare, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que aquele homem paralítico que vai até Pedro para pedir uma esmola, ele não sabia que ele não ia receber aquela esmola. E qual que é a reação de uma pessoa que te pede alguma coisa? Qual que é a reação? Eu estava no Barreiro, vindo do Barreiro um dia desse, eu parei o meu carro no sinal e vi um senhor de idade mesmo. Chegou perto de mim e falou assim: o senhor me dá um dinheiro aí? Eu olhei para ele assim e falei assim: olha, hoje eu não tenho. Nos dias de hoje a gente não anda muito com dinheiro. Eu falei: hoje eu não tenho. Aí o que acontece? Ele disse para mim desse jeito. Ele devia ter respeitado pelo menos meus cabelos brancos, né? Ele disse para mim desse jeito: para me dar esmola você não tem não, mas para pular carnaval você tem, com certeza. Estava na véspera do carnaval. Mas falou na cara dura. Eu respondi para ele assim: meu amigo. E ele, só que ele não quis muito ouvir minha resposta toda não, que assim comecei a falar e saiu. O senhor, meu amigo, eu tenho melhor do que qualquer carnaval. Carnaval para mim é lixo. Mas eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Aquele que me guarda, que me protege. E você está precisando dele. Só que ele saiu fora, não quis ouvir não. Então, quando aquele paralítico, ele recebeu a notícia, a primeira notícia de Pedro, dizendo: eu não tenho ouro e nem prata, com certeza ele foi decepcionado. Ele ficou decepcionado, porque ele queria receber alguma coisa. A vontade dele é que Pedro e João suprisse ali a sua necessidade financeira. Só que ele não sabia que tinha algo muito melhor. E a Bíblia diz que Pedro e João falam assim: olha para nós. Preste atenção, se Pedro e João pediu para que ele olhasse para eles, é porque ele estava olhando para baixo. Geralmente a pessoa que vive numa situação dessa, às vezes ela não tem coragem nem de olhar para você. O olhar dela é um olhar desviado. Ela não olha nos seus olhos, porque ela está sentindo uma situação de derrota. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro diz para ele assim: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Meu amado irmão e minha amada irmã, aquele homem, ele recebeu além do que ele pedia, porque ele pedia algo para satisfazer a situação temporária. Dinheiro você recebe o seu pagamento hoje, se você não segurar, a semana que vem você não tem mais no bolso, não é verdade? Vocês que recebem o seu pagamento aí, se você não manter, se você não vigiar o bolso, com a semana você já não tem mais nada.
Talvez se ele recebesse algo ali, o dinheiro que ele queria, no outro dia talvez ele não tinha mais nada. Mas Deus tinha preparado para aquele homem algo que ele não imaginava, algo que ele nem pensava em receber. E eu quero te dizer nessa noite, o Senhor, Ele está aqui, está na sua vida, e Ele tem além daquilo que você busca, além daquilo que você imagina. Nós, quando o pastor denominou esse culto, culto da oração, é culto de busca, é culto de entrega, é culto de confiança. É esse momento em que nós temos que depositar no Senhor a nossa confiança e crer que Ele é capaz de dar para nós muito além daquilo que nós pedimos e imaginamos. Esse Deus é maravilhoso demais. E preste atenção numa outra coisa. Eu não vou esticar muito a mensagem nessa noite. Eu quero te falar uma coisa, preste atenção. O que tinha acontecido em Atos 1, principalmente Atos 1:8? O que aconteceu em Atos 1:8? Alguém lembra aí? Jesus faz uma promessa: e receberás o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo envolve a igreja, envolve os apóstolos, e eles recebem do Altíssimo o poder que envolveu aquelas vidas, e transformaram a vida de todos. Capítulo 3 de Atos, João e Pedro saem para ir ao templo, aonde talvez ali não ia manifestar o poder que já tinha manifestado onde eles estavam. Às vezes eu penso que existem pessoas no dia de hoje que acham que já estão cheios do poder de Deus, que acham saber tudo, que acham que não depende mais do Senhor, e que por um motivo ou outro não participam dos cultos de oração, o culto chamado da vitória, e às vezes preferem ficar em casa, preferem não participar, não se esforçar. João e Pedro, se eles fossem olhar o que tinha recebido, eles estavam, em outras palavras, eles estavam voando, flutuando de poder, porque eles tinham recebido de Deus algo incomparável. Eles tinham recebido do Senhor algo, pastor, que na vida deles foi, sabe, eu diria único, um acontecimento único. E eles poderiam ter pensado assim: não, nós não vamos ao templo, não, nós vamos ficar aqui, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, porque nós estamos cheios do poder de Deus. Mas eles não ficaram. Você que está nos ouvindo, você que está ouvindo essa mensagem na sua casa, eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Você que está nos ouvindo, faça uma reflexão da sua vida, daquilo, do compromisso que você fez com o Senhor, de seguir os passos do Senhor, de cumprir a obra de Deus, porque a obra do Senhor, ela é permanente em nossas vidas, ela é todos os dias, é quando você deita, é quando você levanta, é quando você vai trabalhar, é quando você está conversando com a pessoa, você sempre fala de Jesus, porque em nós há uma chama ardente, e nós não conseguimos ficar calado, ficar parado. E aí eu olho para Pedro e João, se eles tivessem ficado em casa, se eles tivessem ficado lá nas suas reuniões particulares, Deus não tinha usado eles para fazer uma obra tão linda, para fazer uma obra, sabe, que ficou marcada na história.
irmãos e irmãs, Deus, Ele vai além do que nós pensamos. Deus vai além do que nós imaginamos. Mas para que Deus possa nos usar, fazer de nós instrumentos de salvação. Você é um instrumento de salvação, meu irmão. Você é um instrumento de salvação, minha irmã. Para que isso venha acontecer na minha vida e na sua vida, nós temos que usufruir e colocar esse poder que Deus nos deu em ação. O mesmo poder que Deus deu a Pedro e João e a igreja primitiva, Ele deu a vocês que estão aqui. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, até todos os confins da terra. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, minha irmã. Deus quer te usar com autoridade. Pedro, ele não teve medo, ele não teve preocupação de usar ali o nome de Jesus. Talvez ele pense: será que vai acontecer? Será que esse homem vai levantar? Porque foi a primeira vez que Deus usa o apóstolo sem a presença corporal de Cristo. Sem a presença de Cristo corporal presente com eles. Mas ele lembrou da autoridade que já tinha sido otorgada a ele. E ele fala: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Olha, meu irmão e minha irmã, Jesus quer fazer algo na sua vida. Jesus quer mudar a rotina. Deus muda a rotina daquele homem. Ele já não precisa mais ir à porta do templo. Ele já não precisa mais ser carregado, dependente de alguém. Jesus muda a sua vida. A Bíblia diz que ele não importa com os judeus que estavam dentro daquele templo. Ele não importa. Talvez eles estavam ali orando, fazendo aqueles gestos deles de adoração, que eu acho até bonito. Ele chega e quebra aquele ritual, porque ele tinha recebido algo que ele não suportou ficar só com ele. Ele saiu, a Bíblia diz que ele entrou no templo saltando e pulando e glorificando o nome do Senhor. E é isso que Deus quer fazer neste lugar. Deus quer fazer isso aqui. Deus quer mover aqui de maneira grande nesse lugar. E para que isso aconteça, você é um instrumento de Deus. Deus quer fazer de você, meu irmão, minha irmã, de você que está nos acompanhando por essa transmissão. Toma posição e vem para a casa do Senhor, para que juntos possamos pegar essa autoridade que Deus nos deu e fazer a obra de Cristo ser movida aqui. Esse lugar vai ser marcado por um lugar onde Deus vai operar, onde Deus está operando, e grandes coisas vai acontecer aqui, através da sua vida. Jesus, o poder de Deus vai ser manifestado. Olha, meu irmão e minha irmã, é maravilhoso demais quando a gente, sabe, você lê um texto, eu gosto de ler porque a leitura nos envolve. Às vezes você lê um capítulo, você que é leitor aí, você lê um capítulo da Bíblia e você olha assim e fala: nossa, lê a segunda vez. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro curso na época, né? Nem foi curso de teologia não, depois que eu fiz teologia. Mas eu lembro que tinha um professor que deu curso para nós, e ele falava assim: quando você lê um capítulo, lê ele 2 ou 3 ou 4 vezes, se for possível, e lê anterior e lê posterior, que Deus vai falar e te revelar o mistério que há na palavra dele. Irmãos, e quando a gente medita nesse texto,
A gente parece que você sente e tem uma visão de tudo que está acontecendo. Eu quero, meus irmãos e minhas irmãs, dizer para você, eu quero te fazer uma pergunta: você acredita nas promessas de Cristo? Você que está nos acompanhando, você acredita que Deus pode restaurar e mudar uma vida como Ele mudou daquele homem? Você acredita nisso? Porque muitas pessoas, às vezes, ficam presas nas limitações. Fica preso, ele acostuma naquela vida e ele não quer sair mais dela. Mas eu quero te dizer nessa noite, que o poder do Senhor vai te envolver, à medida que você clamar, à medida que você buscar dEle, o poder dEle vai te envolver, e vai mostrar para você, que você não é qualquer um, você é ungido de Deus, você é uma ungida de Deus, você é um canal de transmissão de Deus, do Evangelho, da palavra, você é um anunciante do reino dEle, aqui na terra, e Deus vai te usar com poder e com graça, para muitas coisas acontecer na sua vida, assim como Ele fez na vida da igreja primitiva, na vida dos apóstolos. Olha, meu irmão, e eu quero já estar quase encerrando. Eu quero dizer que assim como o coxo da história, nós precisamos também de uma transformação, que só Jesus Cristo pode fazer na nossa vida. As pessoas, quando o pastor deu a abertura aqui, que ele disse a respeito de pessoas que estão aí achando que estão alegres, felizes, mas eu quero te dizer que elas estão buscando alegria, onde amanhã, hoje, amanhã, depois, virá tristeza, virá as recordações que eles não queriam que tinha acontecido, mas infelizmente eles buscaram por isso. E eu quero te dizer, esse milagre desse paralítico nos ensina três verdades. Três verdades. A primeira, a necessidade do homem, está lá em Atos 2, do versículo 1 ao versículo 3. Ele tinha necessidade de cura, necessidade de ser liberto, e recebeu de Deus. Qual que é a sua necessidade nessa noite? O que você está precisando? O coxo, ele era levado diariamente ao templo para pedir esmolas. Sabe o que isso representa? Representa a condição do ser humano sem Cristo. Sem Cristo, independente e preso às circunstâncias. Muitas vezes buscamos soluções paliativas, mas o que precisamos é da verdadeira transformação. Ele buscava uma solução paliativa, mas Deus tinha muito mais para ele. 2, Pedro e João não tinham prata nenhuma, mas ofereceram algo maior, o poder em nome de Jesus. Fique sabendo que você tem na sua vida para oferecer para essas pessoas que estão precisando o poder de Cristo, o milagre do Senhor. Quando ele diz em nome de Jesus Cristo, levantem. Eu acho isso tão lindo, gente. Que confiança aquele homem tinha. Hoje a gente depara com tantos, eu não vou nem dizer, falsos milagres por aí. Mas eu quero te dizer que se você crê e acredita, o dono do milagre está aqui nessa noite. Ele está aqui, ele quer realizar um milagre na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. O poder de Deus é maior do que qualquer recurso humano.
Nós vimos aqui o pastor dizendo a respeito da situação do irmão. A oração foi ouvida, com certeza. Eu tenho certeza que assim como nós oramos aquele dia aqui, o Senhor continua orando na sua casa, buscando de Deus a vitória e a cura. Não há, meu amado irmão e minha amada irmã, nada que Deus não possa fazer. Deus faz tudo. Deus é poderoso. Suas transformações impactou a todos ao redor. Quando Deus opera, meus irmãos e minhas irmãs, em nossas vidas, nossa gratidão, testemunho, deve ser visíveis para outras pessoas. As pessoas têm que ver lá, na nossa vida, que em nós há algo que eles com certeza não vão conseguir resposta antes deles acreditarem e crerem no nome de Cristo, para que a vida deles também seja transformada. Agora já estou terminando mesmo. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisa da intervenção de Deus. Nós não devemos confiar apenas nos recursos humanos, mas no poder do nome de Jesus. Você está pronto, meu irmão? Você está pronta para começar a colocar esse poder em ação? Eu quero te convidar nessa noite, você que também que está nos assistindo, feche os seus olhos. Hoje eu não vou convidar você para vir aqui à frente, porque às vezes você está todo, mas se você quiser vir, receber uma oração, ser envolvido no poder de Deus, você pode sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero estar orando pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tantas pessoas nesse momento estão precisando de um socorro, Senhor. Quantas pessoas nessa noite estão precisando, ó Deus, de um milagre. Ó Deus, às vezes elas estão como aquele paralítico, olhando para baixo, porque já não tem mais direção, já não tem mais confiança de alcançar do Senhor, ó Deus, um milagre. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que faz, e que o Senhor não muda. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus presente, onisciente, onipotente. Significa que o Senhor sonda o nosso coração, o nosso interior, e o Senhor vai além daquilo que nós pensamos e imaginamos. O Senhor vai além daquilo que nós queremos, daquilo que nós pedimos, Senhor. E eu te peço agora, ó meu Pai, vai, visita o coração desse irmão, visita o coração dessa irmã, visita o coração desses que vão ouvir essa mensagem outra hora, um outro momento. Pai, esse mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas nós pedimos ao Senhor que as vidas sejam, Pai querido, em nome de Jesus, que o coração delas sejam quebrantadas, que elas arrependam para aquelas que estão no mundo e que venham render aos pés do Senhor. A tua palavra diz que não há outro caminho, só o Senhor é vida, e saindo do Senhor é morte. E nós queremos apresentar a essas pessoas vida. Jesus Cristo é vida, e vida com abundância, Pai. Entra com poder na vida daqueles que estão nos acompanhando. Entra, Senhor, com poder na vida dessa igreja que está presente aqui nessa noite. Pai, vai de encontro às suas necessidades. Eu não sei o que elas estão passando. Mas quando a tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o coração, que o Senhor esquadrinha a mente, o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. Vai de encontro, Pai, e supra
a necessidade desse irmão e dessa irmã. Se for enfermidade, Senhor, cura, em nome de Jesus, extermina qualquer e todo tipo de enfermidade. Se for, meu Pai querido, em busca de um emprego, que o Senhor abra as portas. Vida sentimental, som do coração de cada um, Senhor. Trabalha no coração de cada um. Que o Senhor possa visitar os lares de cada vida que está aqui nessa noite. E levar, ó Deus, nesses lares a paz verdadeira que a Bíblia diz que só há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Como é bom poder clamar ao Senhor, porque nós sabemos que a resposta virá. A tua palavra diz lá em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Se você clamar, Deus vai te responder além do que você imagina, além do que você sabe. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, igreja. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando. Que Deus possa suprir suas necessidades. Que Deus possa ir de encontro à sua necessidade e te abençoar em nome de Jesus.